Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o meu modo de desenhar. E também vamos falar um pouco sobre o nosso personagem favorito, Seiya de Pegasus. Então vamos ao vídeo. Vamos começar entendendo o movimento da cabeça, através da esfera. A esfera é uma figura geométrica e é base para o desenho da cabeça, com suas linhas guias para o posicionamento dos elementos, como olhos, nariz, boca, etc. Obtemos o desenho da cabeça na posição desejada simplesmente movendo a esfera. O esboço do personagem deve ter como alicerce os sólidos geométricos, principalmente executando esse sistema. Treinando exaustivamente esse sistema, a construção do desenho passa a ser uma tarefa simples. Inicialmente, estudamos a pose do personagem e definimos com um esqueleto linear simples. A partir daí, definiremos com cilindros e esferas os volumes que compõem o corpo humano. Só então apresentaremos os detalhes que definirão a figura. Ao esboçarmos o personagem, é necessário observar o tamanho correto de cada parte do corpo. A partir do tamanho da cabeça, retratamos as proporções do corpo. Por isso iniciamos cada desenho sempre pelo esboço, partindo para a construção de suas formas básicas, até finalizarmos o personagem com seus detalhes, para só então chegarmos à arte final do personagem. O corpo humano é formado por ossos que se movem pela contração e distensão dos músculos. Então, para calcular o tamanho do braço estendido, use como base o tamanho dele elevado ao lado da cabeça. Os ossos do braço executam um giro que faz com que ele possa estar voltado para dentro, chamado pronação, ou para fora, que é a supinação. Quando esboçamos com esqueletos e sólidos geométricos, as construções mais complexas ficam mais simples de serem executadas. Só basta que desenhemos as formas como se elas fossem transparentes, evitando assim muitos erros no posicionamento do braço e pernas. Assim como nesse desenho do Seiya, onde você pode notar o encaixe do braço em relação ao corpo. De todas as partes da anatomia do personagem, sem dúvida, aquela que chama mais atenção é a cabeça, e por isso deve ser muito bem estudada. São vários os formatos das cabeças. Os esboços podem partir de formas ovais, quadradas, retangulares, redondas, triangulares, entre outras. Estudaremos o esquema real da cabeça redonda, com a localização dos vários órgãos, visto de frente e perfil, e em seguida detalharemos cada parte em separado. Por exemplo, um ótimo exercício para estudar o desenho da cabeça, eu acredito que pode ser dividido em 4 partes. Então, para construir a cabeça usando formas geométricas que servirão de medidas, guias no desenho, você pode começar por exemplo assim. Na parte 1, você pode começar o desenho traçando um círculo. Na parte 2, você divide o círculo ao meio com 2 linhas em forma de cruz. Abaixo da linha horizontal, trace uma linha paralela. Na parte 3, você pode traçar 2 linhas ao lado do círculo, indicando os lados do rosto. Usando as linhas centrais, marque a posição do nariz, de boca e do queixo. Assim, na parte 4, você retira todas as linhas e dá o acabamento final. No caso desse desenho do Seiya, a gente vê uma cabeça meio de perfil 3/4. Não é tão fácil desenhar uma cabeça de 3/4. Deve-se ter muito cuidado e atenção no esboço, pois apesar das proporções serem quase as mesmas da cabeça de frente, é preciso observar que as linhas do rosto têm curvatura mais acentuada. Num passo a passo, você faria um círculo, o crânio e a parte do rosto mais ovalada. A seguir, você traçaria 3 linhas curvas para fazer a divisão do rosto, acrescentando nariz, olhos, orelhas e a boca. Embora a maioria das regras que a gente se aprende por aí para desenhar um rosto masculino também se aplicam no traçado do rosto feminino, existe uma diferença fundamental entre eles. É a extrema delicadeza das linhas do rosto da mulher, como ao se desenhar os olhos, nariz e boca. Existem várias técnicas para desenhar o corpo humano. Em primeiro lugar, transformaremos a figura humana numa forma mais simplificada, que conhecemos, ou seja, retas e círculos. Veja como se dá essa simplificação, onde a cabeça foi resumida em um círculo. Veja que nas partes articuláveis colocamos pontos circulares. Seria como um esqueleto que você pode movimentar e articular.
Aliás, você pode notar que esse esquema é usado por pessoas que não sabem desenhar a figura humana. Logo em seguida, nós recobrimos esse esqueleto com blocos que nada mais são do que as representações dos relevos musculares, representados de forma mais simples. Observe essa figura, como os blocos determinam a massa. Os músculos não estão representados em seus mínimos detalhes. Esse método dos blocos é útil na memorização das proporções do corpo humano, pois a repetição de exercícios, se for feita com consciência, fatalmente levará você a gravar as suas características principais. Para que isso ocorra, porém é necessário que você treine constantemente. Ao esboçar um desenho, não costumamos fazer cilindros e caixas. Tais formas são usadas quando buscamos as medidas e correções de perspectiva. Muitas vezes você escuta falar que a pessoa diz: eu não posso estudar desenho porque eu não tenho material apropriado, eu não tenho grandes marcas de papéis, de material tipo lápis, caneta, borracha, limpa-tipos. Cara, não. Para você poder estudar desenho, a única coisa que você precisa mesmo de início é lápis, borracha e uma folha de papel sulfite. Note que você não vai começar já desenhando grandes obras de arte. Geralmente você vai começar a fazer um desenho, vai errar, vai apagar, vai jogar a folha fora, vai rasgar a folha. Então, qual seria o meu conselho para você? Começa pequeno. Faz um pequeno desenho. Faz outro. Não precisa de grandes materiais. Compre um bloco de sulfite, um lápis bem apontadinho. Começa a fazer seu esboço. Estuda as estruturas, as formas geométricas. Com o tempo você vai pegando mais firmeza no seu traço e vai melhorando o seu desenho. E com o tempo também você vai comprando materiais melhores para poder fazer o seu desenho. Você não precisa começar com materiais caríssimos logo de cara. Para quem está começando, a melhor coisa a se fazer é estudar. Desenhar, desenhar, desenhar o máximo possível. Quanto mais você desenha, mais a sua memória vai assimilando o que você está fazendo. Você vai criando uma biblioteca mental de tudo que você desenha, das formas que você desenha, como você desenha, o que você aprendeu, tudo que você aprende enquanto está desenhando. Um ótimo método para poder se estudar desenho é, por exemplo, você comprar um bloco de papel sulfite e começar a desenhar um desenho por dia. Preencher toda a folha de papel. Um dia você faz mãos, outro dia pés, pernas, braços, tronco, cabeça, olhos, boca, nariz, tudo. E assim gradualmente você vai perceber a sua evolução. Um ótimo exercício que também é muito simples é o desenho das orelhas. As orelhas elas ocupam um passo correspondente à parte 2 e 3. Na vista de perfil, elas localizam atrás da linha vertical, que passa pelo centro da cabeça. Por exemplo, você tem a cabeça de lado, você divide no meio, ela vai estar na parte posterior. As orelhas são pouco observadas e, no geral, elas são bem mal desenhadas. Pode-se notar que com a estrutura simples e bem feita, o desenho da orelha sairá com um aspecto melhor. Para o desenho da orelha humana, esboce primeiro um duplo semicírculo. Em seguida, procure marcar os contornos externos, definindo os detalhes e as curvas. Observe o formato que eu estou fazendo, pois o formato das orelhas é bastante irregular e deve ser bem estudado. Falamos bastante até agora e não falamos nada sobre o Seiya. Quem não conhece o Seiya? Seiya foi adotado pela Fundação Grade, ainda criança, e enviado para a Grécia para ser treinado como cavaleiro. Depois de suportar o duro treinamento, torna-se o cavaleiro da constelação de Pégaso e retorna ao Japão. Ele aceita participar da Guerra Galáctica sob a condição de que a Fundação encontrará Seika, a sua irmã desaparecida. Entretanto, depois de perceber que o perigo ameaça o santuário, desperta para sua missão como cavaleiro de Atena. O seu espírito é indestrutível e diante das crises já fez acontecer vários milagres, inclusive influenciando pessoas ao seu redor. Na Grécia, ele treinou diariamente, tendo Marin como sua mestra, a quem se afeiçoou como se fosse sua própria irmã. Seiya nasceu no Japão e, como foi dito, foi treinado na Grécia, no santuário. Seus golpes secretos são Meteoros de Pégasus, Cometa de Pégasus e Turbilhão de Pégasus. Na luta pela posse da armadura de Pégasus, ele derrota Cassius com o golpe Meteoro de Pégasus.
sendo finalmente considerado digno da armadura em questão. Vários milagres acontecem quando o seu corpo atinge o limite máximo. Um desses milagres é vestir a armadura de ouro, mesmo sendo apenas um cavaleiro de bronze. Com a elevação do seu corpo e o sangue de Atena, a armadura de Pégaso evolui para uma armadura divina. Com a técnica aprendida durante seu treinamento na Grécia, Seiya consegue desferir até 100 socos por segundo. Quanto mais o corpo se eleva, mais a sua velocidade se aproxima da velocidade da luz. No início, ele costumava usar o turbilhão de Pégaso nos momentos decisivos. Na época dos deuses, Hades é ferido por um cavaleiro de Pégaso, decidindo-se por esconder definitivamente o seu corpo físico nos Campos Elíseos. Esse cavaleiro tinha fisionomia muito parecida com Seiya. Provavelmente, os cavaleiros de Pégaso estão predestinados desde épocas remotas a essa tarefa especial. Como se lembra, a armadura de Seiya é destruída após a Batalha das 12 Casas do Zodíaco. Entretanto, ela renasce pelo sangue do Cavaleiro de Ouro, Aiolia, tornando-se uma armadura com poderes muito mais próximos das armaduras dos Cavaleiros de Ouro, e dispondo de um poder e proteção infinitamente maior que as armaduras normais dos Cavaleiros de Bronze, além de um brilho dourado reluzente. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Então o que você está esperando? Se inscreve logo no canal! A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento.